Olá, gente. Vamos começar nosso estudo. Vamos fazer umas reflexões sobre o que a doutrina espírita nos traz, nos fala sobre o momento atual. Nas reflexões trazidas dos espíritos amigos e que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Antes de mais nada, vamos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, né? Que a gente possa criar uma sintonia com a espiritualidade superior, com os nossos amigos espirituais, na certeza de que nós vamos compartilhar orientações seguras, maravilhosas dessa doutrina que nos consola, nos esclarece e nos ilumina, e eu espero que então a gente possa ser bem clara na transmissão desses conhecimentos, que a espiritualidade amiga nos fortaleça e nos proteja nesse momento. Pois é, gente, vamos começar por onde? O importante, quando a gente faz pesquisas sobre um determinado tema, é exatamente para trazer provas contundentes, reais, né, das mensagens que os espíritos nos trazem, para não parecer que somos nós que trazemos essa fala. O que a gente vai falar aqui, nós vamos reproduzir as orientações dos espíritos amigos. Então vamos nos lembrar que nós, como espíritas, já desde 1857, através do Livro dos Espíritos, e desde 1858, no livro A Gênese, nós tomamos conhecimentos que o nosso planeta já estava entrando no mundo de regeneração, que é a sequência evolutiva natural com o fim do mundo de provas e de expiações. E que nesse final dos tempos, ou seja, no fim do estágio do planeta como provas e expiações, como mundo de provas e de expiações, ele seria muito conturbado, esse fim dos tempos, né? Mas Jesus também já se reportava esses dias, dizendo que a gente ouviria falar de guerra, de rumores de guerra, e que a gente tratasse de não se deixar perturbar, porque era preciso que essas coisas acontecessem, e que isso não seria ainda o fim, né? Pois a gente veria povo levantar-se contra povo, reino contra reino, pestes, fomes, tremores de terra em diversos lugares, e todas essas coisas seriam apenas o começo das dores. Está lá em São Mateus 24, vai dar uma lidinha para vocês verem lá. E alguém duvida de que nós estamos desde alguns anos atravessando essa fase mencionada por Jesus? Nós vemos a nossa mídia aí apresentando com intensidade informações sobre episódios dolorosos e preocupantes para as pessoas. Durante todo o dia, toda noite, as notícias são as mais arrasadoras possíveis, chegando ao ponto de terapeutas sugerirem desligar a TV e tentar aliviar as tensões da mente com ocupações mais salutares. Todavia, diante de tantas inquietações, incertezas, inseguranças, decepções e diante do vazio existencial que muitas vezes as pessoas se encontram, a doutrina espírita tem um potencial inesgotável de oferecer respostas para tudo isso. Apoio, roteiros seguros para lidarmos com as emoções advindas da convivência com esses tormentos. Dizem os espíritos amigos que é chegado o momento do espiritismo cumprir o seu papel de consolador, aquele consolador que Jesus disse que Deus enviaria quando tivéssemos condições de compreender o seu ensinamento. E que esse consolador nos ensinaria todas as coisas e ainda nos faria recordar tudo aquilo que ele nos tinha dito. Na literatura espírita, então, é possível reconhecer que este é um momento de transição. E foi por isso que eu trouxe as
orientações que emanam da espiritualidade através de várias mensagens para confirmar e entender a transição pela qual passa o nosso planeta Terra. Por exemplo, nós vamos resgatar texto da Gênese, lançado em 1868, há 152 anos. As passagens também dos tempos são chegados e a geração nova, que estão lá na Gênese, né, vão dizer que de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus. Está lá nessa época já falando, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E é corroborado também essa fala por São Luís no Livro dos Espíritos, quando ele alerta aos homens para que a gente se aproxima do momento em que vai se dar a transformação da humanidade. É uma transformação que já foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Também vamos encontrar lá em Obras Póstumas, publicado em janeiro de 1890, um registro de um diálogo de Kardec com o Espírito da Verdade, relacionado também com esses avisos. Os espíritos disseram, diz o Kardec, perguntando lá para o Espírito da Verdade, os espíritos disseram que são chegados os tempos em que tais coisas tendem a acontecer. Em que sentido que a gente tem que tomar essas palavras? O Espírito da Verdade, então, responde a ele que, se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos, né? Quer dizer, não seria para amanhã, no dia seguinte, ou alguns anos depois. Quer dizer, é uma leva de anos que a gente teria que atravessar com essas transformações. Diz ele ainda que essas transformações, elas nunca ocorrem bruscamente, como um chispar de um raio. São longamente preparadas por acontecimentos parciais que lhes servem por precursores, por acontecimentos parciais, né, que lhes servem por precursores, semelhantes aos ruídos surdos que precedem a erupção de um vulcão. Então, pode-se dizer, diz o Espírito da Verdade, que os tempos são chegados, sem que isso signifique que vá se suceder amanhã. Significa unicamente que Kardec estava no período que essas mudanças já estavam sendo verificadas. Kardec, muito preocupado, pergunta para ele: confirmas o que foi dito, isto é, que não vai haver cataclismos? Sem dúvida. Não tendes de temer nenhum dilúvio, nem o abrasamento do nosso planeta, nem outros fatos desse gênero, visto que a gente não pode denominar cataclismos as perturbações locais que se tem produzido em todas as épocas. Por exemplo, é um tsunami ali, um terremoto acolá, um incêndio florestal numa outra leva, né? Tudo isso acontecimentos pontuais que já estavam significando o início das dores e das dificuldades para que a mudança do planeta possa ocorrer. Mas ele chama uma atenção importante quando ele diz que o cataclismo que haverá será de natureza moral, cujos instrumentos serão os próprios homens. Todos os homens é que entrariam nessa fase. Então, a gente vê que essa pandemia aí, de uma certa forma, está confirmando, né, que nós estamos vivendo um cataclismo de natureza moral e que a gente precisa aproveitar desta oportunidade para fazer alguma transformação que colabore para o progresso da humanidade. Dizem também os espíritos lá na Gênese que nós temos as gerações que vão se sobrepondo, né, são gerações que têm ideias e pontos de vista muito opostos às gerações mais velhas, né? E pela natureza das disposições morais, e sobretudo das disposições intuitivas e inatas, fica fácil para a gente distinguir a qual das duas pertence o indivíduo. E qual é o papel da geração nova? Pergunta Kardec. Fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui, então,
um sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. São crianças cuja índole se destaca pela bondade, desde novinhas demonstrando características de bondade, de generosidade, de cuidados com o planeta, de recusa em se alimentar com a carne animal. Mas muitos espíritos dizem ainda, os espíritos disseram lá também para Kardec, que essa geração não se comporá ainda de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas essas ideias progressistas. E eles também precisam estar aptos a secundar o movimento de regeneração. Um dos aprendizados que a doutrina nos traz é aprender a lidar com a morte. Ela esclarece que a vida não nasce no berço nem se encerra no túmulo e que a nossa vida terrena é apenas uma viagem de aprendizado onde vamos colhendo as conquistas da nossa semeadura. E certamente, ao retornarmos à verdadeira vida, nós vamos levar em nossa bagagem todos os atos bons e maus que executamos. Então, diante dessa pandemia, nós não sabemos qual de nós vai encerrar a vida terrena aqui, agora. O que temos certeza, se vamos ser vítimas da Covid ou por qualquer outra complicação dela, a única coisa que nós temos certeza é de que mesmo se chamados ao regresso, porque chegou a nossa hora, nós continuaremos a viver, porque a vida continua na espiritualidade. Então, já que falamos em morte, nós trouxemos uma pequena história do espírito irmão X, no livro Luz Acima, que foi psicografada por Chico Xavier, intitulada Nos Limites do Céu. Conta ele que no extremo limite da terra com o céu, aportou um peregrino envolto num nevado manto. E ele irradiava uma pureza e uma brandura indescritíveis. A fronte denunciava-lhe a nobreza pelos raios diamantinos que emitia em todas as direções. Havia um extenso halo de luz que assinalava a sua presença ali naquele lugar. Foi recebido então por uma entidade angélica que presidia a importante passagem. E ele apresentou então a sua aspiração máxima, que era ingressar definitivamente no paraíso, para gozar do descanso merecido. O divino funcionário, embora admirado e reverente perante aquele espírito assim tão puro, ele esboçou o gesto de quem notava alguma falha, menos visível ao olhar inexperiente, e considerou: meu irmão, eu rendo homenagem à alvura das suas vestes. Entretanto, vejamos se você já adquiriu a virtude perfeita. Sorridente, feliz, o viajor vitorioso se colocou à escuta. Então o anjo respeitoso perguntou: você conseguiu entesourar o amor sublime? Graças a Deus, respondeu ele. Edificou a humildade? Sim. Guardou a esperança fiel? Sim. Todos os dias. Seguiu o bem? Invariavelmente. Cultivou a pureza? Com zelo extremado. Exemplificou o trabalho construtivo? Diariamente. Sustentou a fé? Confiei no poder divino acima de tudo. Ensinou a verdade e a testemunhou com todas as minhas forças. Conservou a paciência, sem perdê-la jamais. Combateu os vícios em você mesmo, tais como a vaidade, o orgulho, o egoísmo e o ciúme, a teimosia e a discórdia, esmeradamente. Guerreou os males que assolam a vida, como sejam o ódio, a perversidade, a insensatez e a ignorância, a brutalidade e a estupidez? Sempre. O anjo interrompeu-se, refletiu alguns minutos,
como se estivesse em face de um grande enigma, e indagou: Meu amigo, você já trabalhou no inferno? Ah, isto não, respondeu o peregrino escandalizado, né? Como haveria de ser? O fiscal da Celeste Alfândega sorriu a seu turno e observou: Ah, meu amigo, ficou faltando semelhante realização para você subir mais alto. Oh, mas que contrassenso! Aventurou o interessado. Como que eu vou servir entre gênios satânicos, de ouvidos atormentados pela gritaria, de olhos conturbados pela permanente malícia, de mãos atadas pelos impedimentos do mal soberano, de pés cambaleantes sobre o terreno inseguro, com todas as potências da alma perturbada pelas tentações? Sim, meu amigo, acentuou o preposto divino. O bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. A sabedoria se destina, em primeiro lugar, ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. E perante o assombro do ouvinte, rematou: Vai lá, volta para a terra, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo. Depois você volta. Aí então cogitaremos da sua travessia. Ah, lembre-se de que o Sol, situado cerca de 150 milhões de quilômetros além do teu mundo, larga raios luminosos e salvadores ao mais profundo abismo planetário. Em seguida, o controlador lá da porta celestial cerrou a passagem, que só estava ligeiramente aberta, e o peregrino lá, com a sua capa lirial, espantadiço e desapontado, sentou-se um pouco e ficou meditando sobre as conquistas que havia feito. Então vocês vejam, nós que estamos eminentemente com a morte batendo à porta, né, temos que refletir como é que está a nossa bagagem aí e o que a gente já construiu além do que já conseguimos até agora. E se ainda tivermos uma moratória, se ainda não for a nossa hora de partir, que a gente aproveite esse tempo que nos reste para continuar trabalhando na mudança interior e na prática do bem e do amor ao próximo. Lá no site do Momento Espírita, nós temos também uma mensagem chamada Jesus e os Outros, né? E ela nos relembra que a humanidade vive uma profunda crise ética. As notícias publicadas nos mais diversos veículos de comunicação são desanimadoras, como nós falamos agora, né? A um olhar superficial, parece que o mal leva o mundo na palma da mão, né? A política afunda na corrupção, a violência campeia solta pela sociedade, a falta de pudor se afigura o signo das novas gerações. E a esperteza, ela obtém mais resultados do que a lealdade. A sonegação de tributos chega a ser apontada como legítima defesa. Ante tanta sujeira e deslealdade, ser honesto parece ser algo exótico. E o homem menos refletido pode até se perguntar: compensa ser correto? Em um mundo desonesto e envelhecido, não seria melhor também tirar vantagem, ou seja, aplicar aquela famosa lei de Gerson, antiga, né, aqui do nosso país? Para ponderar essa questão, a gente tem que recordar as lições do Cristo, né? E em determinada passagem do Evangelho, o Pedro indaga ao Mestre a respeito do destino e das tarefas de outro discípulo. E Jesus, então, de forma bem significativa, responde na lata para Pedro: O que importa a ti? Segue-me tu. A lição é bem clara. Cada qual somente é responsável por bem desempenhar o seu próprio papel no mundo. Evidentemente que nós devemos auxiliar uns aos outros, né? Afinal de contas, Jesus nos exortou ao amor recíproco. Contudo, cada um está vivendo o seu momento peculiar.
Do mesmo modo que não é possível a gente colher frutos antes do tempo, um homem também não pode apresentar virtudes que ainda não desenvolveu. Quem já se conscientizou da importância da honestidade tem o dever de ser estritamente leal até as últimas consequências. Jesus não afirmou que a cada um será dado segundo as suas obras? Assim, não importa que os outros vivam iludidos. O compromisso nosso como cristão é com a nossa própria consciência. Se o nosso viver é digno e ético, certamente nós estaremos contribuindo para a construção de uma sociedade melhor. Ante a desonestidade e a indignidade, que a gente possa oferecer o nosso viver ilibado. Preservemos a pureza dos nossos atos, independentemente do que nos façam os outros. Lembramos ainda que uma das virtudes a serem adquiridas pelo Espírito em sua jornada pela eternidade é a tolerância. E onde é que é possível a gente ser tolerante, se não no meio da ignorância? Entre os espíritos puros, nós pouco poderíamos conquistar essa qualidade. Nós não teríamos esse ensejo. Vamos lembrar aí da história do irmão X que eu contei há pouco, né? Então, nós devemos considerar a nossa vida na Terra como uma luminosa oportunidade. E é preciso, então, que a gente conviva tranquilamente entre os corruptos, entre os ladrões, mas sem se deixar iludir pela corrupção, sem se deixar iludir pela posse, né? Sabendo que apenas lobos caem em armadilhas para lobos. Nós trouxemos ainda outra mensagem de Emmanuel, quando ele fala: iluminemos o santuário, está lá no livro Vinha de Luz, né? Mas a que santuário Emmanuel se refere? Ao nosso santuário interior que nós temos que iluminar. E ele nos alerta para a nossa incapacidade de ouvir dentro de nós, no nosso santuário interno, a palavra delicada e pura do Senhor. Por quê? Porque nós estamos obcecados pelas ilusões do plano físico que perdemos até a faculdade de escutar, a faculdade de receber essa intuição. Entre os nossos ouvidos e a sublime advertência erguem-se fronteiras que ele chama de espessas. E espessas de quê? Do egoísmo cristalizado e da viciosa aflição que a gente insiste em solidificar dentro de nós mesmos. No entanto, apesar de tudo, nós estamos fechados para esses ensinamentos, mas Jesus continua atuando, continua ensinando, continua amando, orientando, dirigindo, mas porque a nossa surdez prossegue sempre, chega a seu tempo o envio de quê? De bombas renovadoras do sofrimento, como uma pandemia, por exemplo, a convidar a nossa mente desviada e obscura à descoberta dos verdadeiros valores, obrigando-nos a voltar para dentro de nós mesmos, dentro do nosso santuário íntimo, para o reencontro sublime com a divindade. Mas vejamos só. De repente, nós nos transformamos em novos seres, unificados por uma máscara, que nos obrigou a deixar de lado vaidades, mostrando que nunca fomos tão iguais, andando nos supermercados, nas ruas, em qualquer lugar. De repente, o feio e o bonito desapareceram por trás de um paninho mágico. De uma hora para outra, ficou desnecessário e inconveniente usar maquiagem, porque a única coisa que temos a exibir são os nossos olhos, que por sensatez agora dispensam essa moda exagerada dos cílios postiços ou maquiagens pesadas. Então, com um uniforme facial, independente da cor e da estampa, a máscara unificou as pessoas e, ao mesmo tempo, induz a olhar para frente, sem muito interesse naquela pessoa ou naquele outro, no que ela está vestindo ou calçando, se é rico, se é pobre, elegante ou cafona, novo ou velho.
a máscara encobriu esses aspectos da hierarquia social. E ela nos trouxe um verdadeiro sentido de igualdade, que se apresenta no momento de vulnerabilidade. De repente, a gente descobriu que todos podemos adoecer e morrer do mesmo jeito. E ainda que alguns achem que por serem mais jovens, mais fortes, atléticos, estão protegidos, não são capazes de se arriscar e descobrir que estavam equivocados. Por muito tempo se ouvirá dizer que um vírus surgiu na Terra e tirou tudo do lugar. Mas eu gosto de pensar que um dia na Terra, um simples pedaço de pano colocou o mundo inteiro no mesmo lugar. Um simples pedaço de pano que, na reflexão do amigo André Pralon, ele chama a nossa atenção sobre essas máscaras que nós já usávamos, né? As máscaras da nossa personalidade, e sobre essas veio outra, a de tecido, né? E ele pergunta, quando pudermos atirar de vez, quem é que vai estar por trás? Quem será esse novo eu? Como é que a gente vai estar? Que reflexões nós fizemos e o quanto que nós aprendemos? E a gente poderia dizer também que esse vírus talvez não seja uma doença, mas sim uma cura dolorida para as piores doenças da humanidade. O Espiritismo já diz, né, que os espíritos lá esclareceram que as piores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E nós poderíamos acrescentar agora o consumismo, a arrogância, a ignorância, a hipocrisia, o preconceito e a prepotência. Tudo isso dentro dos defeitos que nós ainda carregamos, né? Mas uma outra mensagem também que vai nos levar a refletir bastante foi psicografada pelo Divaldo Pereira Franco no Rio de Janeiro, em 30 de julho de 2006. É da benfeitora espiritual Joana de Ângeles e foi chamada de A Grande Transição. Diz ela que opera na Terra desde aquela hora, né? E ela fala neste largo período, ou seja, desde a época de Kardec, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Fala ela que o planeta sofrido tem experimentado convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, como também na sua constituição moral, principalmente, né? Isso porque esses espíritos que habitam a Terra, nós, né, ainda estamos caminhando em faixas de inferioridade e estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz e de felicidade. Olha que esperança que a gente tem, né? Por sua vez, ela diz que esses espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e na vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Mais ou menos o que está acontecendo agora foi o que aconteceu com Capela, né, que passou do planeta de provas e de expiações para um mundo de regeneração, e aqueles espíritos rebeldes, renitentes no mal, vieram para a Terra para ajudar nesse mundo aqui primitivo a se desenvolver, né? Por outro lado, prossegue ela, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores, segundo Chico Xavier, numa mensagem, ele fala que durante 50 anos vários espíritos ficaram aprisionados nas mais escuras e sombrias esferas da espiritualidade para impedir o progresso que o mundo necessitava nesses últimos 50 anos que nós vivemos, né? Então, esses que ficaram lá presos
foram então autorizados a retornar para a Terra. Eles estavam nas regiões inferiores, foram trazidos para a reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando seus hábitos infelizes, né, e podendo avançar sempre sob a governança de Deus. Agora, caso eles se oponham às exigências da evolução, também vão sofrer um tipo de expurgo temporário, como sofreram os exilados de Capela. E vão para onde? Para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de serem úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Então, eu dou um exemplo mais ou menos como se a gente que vive aqui num mundo com muito recurso tecnológico, com muito conforto material, né? Se a gente fosse jogado lá para o interior do Sudão, né? Uma situação extremamente precária, uma pobreza terrível, sem condições nenhuma de sobrevivência, com muito esforço e sacrifício, a gente ia sentir muita dificuldade. E era aí que a gente ia ter que resgatar, né, esses efeitos da nossa rebeldia, né? Mas para a gente ficar feliz, ela diz que concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda, eles também estarão chegando, a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Da mesma forma, não só esses, mas missionários, gente, olha só, missionários do amor e da caridade, estão se predispondo, procedentes de outras esferas superiores, né, se aceitando, se revestir da indumentária carnal, desse corpo frágil, sofrido, para tornar essa fase da luta iluminativa mais amena para a gente, proporcionando condições dignificantes que estimulem ao avanço e à felicidade. E a gente pergunta qual de nós estaria nesse nível de nobreza, né, a ponto de querer reencarnar num mundo tão inferior para poder ajudar com o nosso conhecimento. Ela também reafirma que não são apenas cataclismos físicos que vão sacudir o planeta, como resultado da lei da destruição, que é geradora desses fenômenos, como ocorre com o exemplo que ela dá do outono. No outono, a gente vê a derrubada das folhagens das árvores, né? Nas situações em que neva, fica tudo sem nada, peladinhas árvores, né? Secas, né? E a gente pensa até que elas morreram, né? Mas elas estão ali germinando sob a neve, esperando o momento da chegada da primavera para que ela possa, superando o inverno rigoroso, renascer exuberante com a chegada das flores, das plantas, tudo reavivando maravilhosamente, cheio de energia, de luz e calor. Mas também nós vamos ter a natureza moral, social e humana que vão assinalar todos esses dias tormentosos que nós já estamos vivendo. Os combates, eles vão se apresentar individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. A gente pode falar que a pandemia também é uma hecatombe, né? Agora, o que a gente tem vivenciado nos últimos tempos é a loucura decorrente do materialismo dos indivíduos, que atira todo mundo nos abismos da violência e da insensatez, ampliando esse campo de desespero que se alarga em todas as direções. E aí o que a gente observa? Os lares se esfacelam, os relacionamentos afetivos se desorganizam, se desestruturam as instituições, as oficinas de trabalho se convertem em áreas de competição desleal,
As ruas do mundo se transformam em campos de luta perversa, levando de roldão os sentimentos de solidariedade, de respeito, de amor e de caridade. A turbulência vence a paz. O conflito domina o amor. A luta desigual substitui a fraternidade. Mas, diz ela, essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. Mas como a fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude, há em toda parte uma destinação inevitável, quer dizer, nós não podemos fugir dela. Isso aí expressa a ordem universal, a presença de uma consciência cósmica atuante, direcionando, dirigindo tudo isso que está acontecendo. A rebeldia nossa, que predomina no comportamento humano, ela elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer, que não lhe chega de maneira espontânea. Então, isso faz com que lamentáveis consequências sejam geradas, que se avolumem em desaires contínuos, né? E se a gente semeia toda essa discórdia, essa insensatez, nós temos que colher de acordo com a nossa semeadura. Aqueles espinhos venenosos ou os grãos abençoados, conforme aquilo que tivermos semeado. E como as leis da vida não podem ser derrogadas de jeito nenhum, toda a objeção que lhe faz, que faz com que elas sejam mudadas, elas se convertem em aflição, porque a gente quer mudar essa lei da vida, mas ela não pode ser mudada. Então, isso gera um sofrimento nosso, aflição, e impede que a gente conquiste o bem-estar. Da mesma forma também que, como a gente sabe que o progresso é inevitável, o que a gente não consiga conquistar através do dever e da naturalidade, nós vamos ter que sofrer impositivos estruturais para ser obrigados a fazer a grande mudança. A maneira melhor, nós vamos perguntar, né, de compartilhar conscientemente da grande transição, a nossa querida benfeitora Joana diz que é através da consciência de responsabilidade pessoal, quando a gente realiza as nossas mudanças íntimas para que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Nenhuma conquista externa vai ser lograda se não proceder das paisagens íntimas nas quais estão instalados os nossos hábitos, né? E esses hábitos de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. E aonde é que está a chave para que seja operada a grande mudança? Diz Joana que está na mente. Quando a gente tem domínio sobre a mente, os nossos pensamentos podem ser canalizados num sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos, né? Então, todo aquele que se renova moralmente está contribuindo de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. E ela diz ainda, que é muito importante a gente ver, que não é preciso que a gente passe por um turbilhão de sofrimentos para que a gente se sensibilize com isso, a fim de que a gente possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Se a gente dispuser de ferramentas morais de enobrecimento, a gente já se torna um cooperador eficiente, em razão de trabalhar junto do nosso próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos essenciais, ao mesmo tempo em que a gente se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos. O bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes de sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e com a saúde.
E são eles, e não a pandemia, que proporcionam o maior contágio de que se tem notícias, diz a benfeitura espiritual. Não são as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar multidões. Agora, como se escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, que são logo ultrapassados, não precisam continuar aí quando a gente estabelece programas de sensibilização emocional para a plenitude. A grande transição, gente, prossegue. E porque ela se faz necessária, a única alternativa que nós temos é examinar a maneira como ela se apresenta e como a gente pode se operar, como a gente pode colaborar, cooperar para que as sombras que adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. E nenhum receio deve ser cultivado, diz ela também para nós, porque mesmo que a gente venha a morrer, mesmo que ocorra a morte, como a gente falou também um pouco antes, esse fenômeno natural é veículo da vida, que se manifestará em outra dimensão. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhe são dirigidas. Então, todas essas aguardadas mudanças que se vêm operando trazem ainda uma não valorizada contribuição, que é, olha gente que maravilha, a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Enquanto viceja o mal no mundo, o ser humano se torna a sua vítima, preferida até. Por quê? Porque pelo nosso egoísmo, nós continuando no mal, por eleição, nós elegemos permanecer no mal, então a gente se torna essa vítima preferida dele. Essa dor momentânea que nos fere vai nos convidar para passar para o outro lado, para a observância das necessidades de que eu vou ter que seguir aquela correnteza ali, do amor, no rumo do oceano da paz. É ali que é o caminho que eu tenho que percorrer, né? E logo, passado o período de aflição, ela diz que chegará o dia da harmonia. Mas até lá, que todos os investimentos que possamos fazer sejam de bondade, de ternura, de abnegação e de, preste atenção, irrestrita confiança em Deus. Que maravilha, né? É uma mensagem muito consoladora. E a gente lembra, então, numa fala de André Luiz, quando ele diz que toda melhoria que realizamos em nós é melhoria na estrada que nós somos chamados a percorrer. Então, a gente vira um grande exemplo, né? E reforçando ainda essa passagem, nós trouxemos uma reflexão do nosso querido companheiro de seara, Carlos Augusto Abranches, chamada Tempo de Hoje. Ele se inspirou na mensagem do mesmo título, extraída do Livro da Esperança. Diz ele uma coisa importante, que é sobre a atualidade da doutrina espírita, que a mensagem espírita ressoa para sempre em todos os tempos e em todas as horas, que as suas páginas trazem roteiros seguros de luz para quem ainda duvida para qual caminho seguir. Ele ressalta a fala de Emmanuel nesse livro da Esperança, nessa mensagem Tempo de Hoje, quando ele faz reflexões que se enquadram perfeitamente nos dias tumultuados da pandemia do coronavírus. Ele nos colocou, no mesmo fanal do alinhamento evolutivo. Para o benfeitor, no lugar do desespero e do vazio, o momento é um verdadeiro chamado à importância do dia de hoje. Diz ele que ontem é retaguarda, amanhã é por vir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada que a gente tem para corrigir as falhas havidas e de executar o serviço à frente. E ele chama atenção para a gente relacionar os recursos que a gente dispõe. Olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis sob o controle do cérebro livre. Quantas bênçãos que nós temos e que Emmanuel nos exorta a reconhecer. E ele encerra dizendo:
Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor. Quer dizer, nós não temos controle do nosso tempo, né? E amanhã a bondade do Senhor poderá modificar o nosso caminho ou renovar os nossos programas. Podemos ser chamados para o regresso, né? E aí o Abranches fecha a sua mensagem nos conclamando também a aproveitar, portanto, os dias correntes, fazendo dessa conturbação planetária uma experiência transformadora, da qual todos podemos sair melhores, por termos aprendido a trabalhar com o tempo a favor da nossa evolução. Muitos têm aguardado para voltar ao normal, mas a gente ousaria falar que não podemos voltar ao normal, porque o normal era exatamente o problema. Nós precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários, mais humanos. E a pandemia se destina a realizar uma remodelação da humanidade. Esses esclarecimentos poderão levar a alguma inquietação às pessoas sobre o destino de muitos espíritos. Será que eu vou morrer? Será que eu não vou? Será que é a minha vez? Quem será meu amigo, meu companheiro, minha família, né? Mas Jesus, como nosso mestre e guia, deixou claro que ninguém está desamparado. Ele explicita isso lá na parábola da ovelha perdida. O espírito Bittencourt Sampaio, também na mediunidade de Chico Xavier, nos exorta a compreender a nossa missão como espíritos de obreiros da luz, cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. Ele reforça dizendo que a gente não ignore que a civilização de hoje é um grande barco sobre a tempestade, Mas ele fala que enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestres aos gritos do pessoal de bordo, todo mundo desarvorado com medo da tempestade, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, o Cristo está no leme. Então, diante dos desafios do momento, vamos mudar os nossos pensamentos para alcançar novos resultados. Vamos substituir as palavras que a gente usa, que são fortes, mas carregadas de energia negativa, por outras cheias de positividade e de esperança. Vamos substituir a palavra isolado por protegido, confinado por salvando vidas. Fim do mundo por um mundo novo, tragédia por mudança, problema por oportunidade, medo por confiança, solidão por oportunidade de autoconhecimento e tédio para aproveitar, para desenvolver a nossa criatividade. Para encerrar a nossa fala, nós trouxemos uma poesia chamada Pacto com a Felicidade. E eu convido a cada um de nós a estabelecer esse pacto também com a felicidade. É uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Pacto com a Felicidade. De hoje em diante, todos os dias ao acordar, eu direi: hoje eu vou ser feliz. Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade. Sentirei que estou vivendo, respirando. Posso desfrutar de todos os recursos da natureza gratuitamente. Não preciso comprar o canto dos pássaros, nem o murmúrio das ondas do mar. Lembrarei de sentir a beleza das árvores, das flores. Vou sorrir mais, sempre que puder. Vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes ou companheiros. Vou aprimorar os meus. Lembrarei de ligar para alguém para dizer que estou com saudades. Reservarei alguns minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir. Não vou lamentar nem amargar as injustiças. Vou pensar no que eu posso fazer para diminuir os seus efeitos.
Terei sempre em mente que o minuto passado não volta mais. Então eu vou viver todos os minutos proveitosamente. Eu não vou sofrer por antecipação, prevendo futuros incertos, nem com atraso, lembrando de coisas sobre as quais eu já nem tenho mais ação. Não vou pensar no que não tenho e nem no que gostaria de ter. Mas como posso ser feliz com o que eu já possuo? E o maior bem que eu possuo é a própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia, de ouvir uma canção, vou dedicá-las a alguém. Vou fazer alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de ver alguém sorrir. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem. Vou dedicar os minutos do meu pensamento para os que já se foram, para que saibam que serão sempre uma doce lembrança, até que venhamos a nos encontrar outra vez. Vou procurar dar um pouco de alegria para alguém, especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar. E quando a noite chegar, vou olhar para o céu, para as estrelas e para o luar e agradecer a Deus, porque hoje eu fui feliz. É isso aí, minha gente. A felicidade está mesmo nas pequenas coisas. E nós vamos encerrar então a nossa fala com uma pequena fala do espírito Albino Teixeira, do livro Fé, psicografado por Chico Xavier. Ela se chama Receita para Todos os Males. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui suor, irritação intoxica, deserção agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficácia comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós também. Muito obrigada e até uma próxima vez. Fiquem com Deus.